Olá, taurinos! Sejam muito bem-vindos ao Sol em Touro e eu vou fazer a leitura do amor pros solteiros hoje, tá? Então vamos lá, queridos taurinos, lindos, belos e abençoados. Respira, relaxa, se conecta, entendeu? E vamos descobrir o que está acontecendo com os taurinos aí que estão solteiros, solteiríssimos. Vamos ver qual que é a energia que vai puxar, qual que é o conselho para hoje, né? Olha lá, energia de touro, quem é este taurino, taurina? O experienciar, voltando-se para dentro. Preguiça, ô touro. E amistosidade. Touro, eu tô falando com pessoas aqui que o 3 de bastos ele tinha caído ao contrário na mesa, né? Mas eu não aceitei. Mas seguindo, né, a vertente das outras cartas, aqui são taurinos que têm muita vontade aqui de se relacionar, que gostariam de se relacionar, porém, contudo, entretanto, ficam aqui presos nessa energia de 4 de copas, de tristeza, de sofrimento, de lembrando do passado, de tentando achar, claro, com alguma consciência que, poxa, eu tô disposta a resolver aqui e ver o que é que me impede de me relacionar, mas ao mesmo tempo são taurinos, acho que aqui puxou acho que a energia de taurinos, bem taurinos mesmo, aqueles taurino raiz mesmo, assim, que deve ter bastante energia de terra no mapa, ou de água junto, bem apegados, porque a gente tá falando assim de vocês fazerem essa viagem ao passado, se conectar com lembranças para poder observar os seus padrões repetitivos. Só que daí é como se na hora que vocês chegam lá, e claro, nosso cérebro é atemporal, então ele não sabe o que é realidade, ele não sabe o que é passado, presente e futuro. Você começa a vivenciar aquela emoção de novo, na busca de tentar ressignificar, só que daí você fica preso, a tua energia cai, você fica choramingando, e daí você começa a chorar, e você não consegue voltar na consciência para ressignificar. Aí, como que você sai? Você mesmo, às vezes, vê se não é o seu caso. Você pega um áudio de meditação, às vezes, para fazer uma ressignificação, busca alguma coisa aqui pela internet para tentar te ajudar. Aí você começa. Ao invés de você sair melhor fazendo aquela técnica, você sai pior. Aí você entra naquela energia de, ai, preguiça, já nem quero mais saber de relacionamento mesmo. O próximo que aparecer nesse aí que eu vou me envolver, eu vou ficar com os contatinhos, com todo mundo, ou vou ficar sozinho, não vou ficar com ninguém porque eu tô com preguiça de me relacionar. Entendeu? Toma cuidado. Aqui também tem energia de pessoas que falam assim, eu sei que eu não estou disponível para relacionamento, mas vou me enfiar aqui nessa relação, né? Porque estou um tempo sem... e vamos ver no que dá. E vai levando aí com a barriga, mas vai se emaranhando, perdendo outras oportunidades. Enfim, cada um, claro que com a sua consciência, né? Você tem que saber o que é melhor para você ou não, mas se as coisas não estão legais, você tem que começar a pensar melhor aqui. Vamos pegar um conselho para saber como que esses taurinos saem dessa energia de quando vão ressignificar alguma coisa. O Criador. Energia do Rei de Bastos. Com coragem para florescer. São taurinos que não querem olhar a verdade. Aqui a gente pode estar falando de algo inconsciente. Então, se esse for o seu caso, touro, para quem foi isso mesmo, tá? Você que realmente, toda vez que vai tentar algo, sai pior do que entra, vai fazer uma oração, sai pior do que entra, procure de fato uma terapia, procure um Theta Healing, alguém que possa te conduzir nisso, ou ir para a igreja, ir para algum lugar que realmente te ajude, um lugar espiritual, tá? Para que você se conecte com a essência do Criador, tá bom? Porque aqui são pessoas que elas vão lá para trás, mas a energia é tão densa que elas não estão conseguindo fazer o quê? Essa energia da transformação, da cocriação. E aqui a gente está falando dos chakras de baixo, né? Embora aqui o Criador, a gente vai falar tanto do chakra da plexo solar quanto o da cor laranjada, que seria o sexual, que é o que manifesta a criação. Então, quando você está voltando para o passado, mas talvez você não está sabendo fazer com a consciência correta de retornar para ressignificar,
você cocria mais do mesmo, você cocria sofrimento de novo, você cocria o padrão repetitivo daquelas relações, porque não conseguiu fazer o processo de perdão, não conseguiu soltar, você ficou preso lá de novo, entendeu? Você não conseguiu ainda se tirar, é como se talvez vocês estivessem sem força, ou talvez de fato não sabem como fazer. E daí só vão lá e ficam presos lá de novo, sabe? Sempre gerando mais daquela mesma energia. Então eu te aconselho a procurar alguém que de fato aqui possa te ajudar para manifestar algo diferente, tá? Ou para quem não quer procurar, você vai ter que trabalhar aqui o seu poder pessoal e de cocriação. Então você vai ter que se conectar, achar uma forma de se conectar com a fonte de verdade, onde você tem essa confiança, tem a certeza. Afinal, a fé é a certeza das coisas que não vemos, certo? Então, seria mais ou menos isso. Porque não adianta ir lá e ficar na dúvida. Eu vou lá ressignificar, fazer uma meditação aqui, mas nem acredito. Lá no final das contas, no meu íntimo, eu nem acredito que essa meditação funciona. Então, o que você está fazendo, criatura? Entendeu? Seria mais ou menos isso. Vamos continuar a leitura de vocês, tá? O que impede esse taurino, essa taurina, de se relacionar? Então, assim... para muitos aqui, tá? Só pra gente ir agora pro próximo passo, que é o que tá te impedindo, a gente tem taurinos que ainda estão presos nas relações do passado, tá? Ou nesse sentimento, em alguma questão aqui desse passado com os relacionamentos. O que tá impedindo? Falta de confiança, né? De confiar no amor. São taurinos que querem, mas que não confiam. E daí tem preguiça de se relacionar. Então tem muito medo de se entregar e se machucar. Tem medo de amar, mas tudo que mais queriam é amar. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: lembre-se que não é o amor que dói, as lembranças doem, tá? As lembranças daquilo que de fato não foi amor, tá? O que fazer? Abrir o coração, 2 de espadas, que aqui vem como esquizofrenia. Não dá pra ficar com essa energia aqui, meu querido povo, de preguiça, em cima do muro. Lembrem-se, né, a Bíblia fala, né, que o morno eu vomitarei, aqueles que ficam em cima do muro. Então, assim, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vive de passado cocriando a mesma coisa e sendo aí, vivendo a sua infelicidade, aparentemente, que talvez você chame de feliz, que a gente tá falando aqui de pessoas que querem se relacionar, né? Pelo menos se você tá aqui nesse vídeo, eu acredito que você quer se relacionar, né? Então, assim, querido taurino, taurina, é preciso fazer uma escolha e abrir o coração, tá? Qual é a visão que você tem do amor? Qual é a visão que esse taurino tem do amor? Esse taurino, essa taurina tem do amor? Vieram muitas cartas. Temos aqui a energia do mago, cocriação, manifestação, comunicação. E para alguns aqui, né, acreditam assim, que o amor vai, assim, quando o amor for perfeitamente perfeito, vai ter um encaixe perfeito. Porque a gente está falando aqui do mago. O mago fala de iniciação. Ele também aqui nessa carta, por esse contexto de existência, a gente está falando de dar luz às coisas, igual fosse uma mágica mesmo, entendeu? Então, assim... é como se você estivesse esperando o Papai do Céu te enviar a pessoa perfeita aqui, ou o seu próprio espelho, né? Comparação, só que daí fica se comparando, talvez as pessoas do passado que já passaram na sua vida, e aí você talvez ache que tenha dedo podre, ou você pode estar se comparando com relacionamentos à sua volta, ou quem fica aí na internet vendo relacionamentos outros. Gente, lembre-se que na internet as pessoas só mostram o que querem, tá? A gente não consegue conhecer os bastidores 100% da vida de alguém. Então, e coragem para florescer, para ser verdadeiro. É como se você acha que toda vez... Aqui, tem outra coisa. Tem gente que acha que entrar num relacionamento é se anular. Que entrar num relacionamento você nunca consegue ser você. Ou você tem atraído, né, pessoas onde você... parece que você sempre tem que estar se moldando e se diminuindo. Cuidado com isso, tá? Agora, essa é a forma com que você pensa que é o amor. Vamos ver qual que é a visão correta que você deveria olhar para esse amor? Qual é a visão correta que esse taurina deve ter do amor? A culpa. Temos o 8 de espadas. Silêncio. A estrela. E a cura. Rei de... vamos lá, né? Vamos tentar entender isso. Se essa aqui é a visão correta.
Bom, a visão correta é sair deste mental, dessa culpa. A gente já falou bastante no começo aqui, né? O 8 de espadas é a pessoa que ela se sente presa em algo, mas é só mental, ela não está presa de fato naquilo. Então aqui é sobre ressignificar. Então, para que você comece a ter uma nova visão do amor, você tem que decidir estar livre e disponível, porque você não está preso no seu passado. Então, parar de se culpar, e principalmente pessoas que na primeira briga ou desentendimento parece que já o relacionamento caga inteiro. Não, gente, tá? Energia de esperança, da fé, que vem como um silêncio. Então, ser um pouco mais misterioso, misteriosa, dar tempo das coisas, ouvir um pouco mais a intuição, não estar 100% disponível a todo momento. E aqui pede uma conexão profunda, tá? Para que você possa olhar para esse futuro com esperança. Então precisa da cura do chakra do coração. Aqui a respeito dessa energia aqui, que é o o rei de copas. Então a gente está falando aqui provavelmente de pessoas que tiveram muitas relações tóxicas ou abusivas em algum grau, tá? E aqui eu posso estar falando com pessoas até que já tiveram relação com narcisistas. Ou veio da própria família, né? Se você teve um parente, uma mãe, um pai, enfim, que era mais ou menos assim. Então aqui a gente está falando assim de um contexto onde você precisa olhar além dessas ilusões. Então imagine, culpa, silêncio e cura. Então eu paro de culpar o externo, eu paro de culpar os outros, eu paro de botar o problema fora, eu olho para dentro, no silêncio da minha alma, do meu ser, do meu íntimo, para que haja essa cura. E aí eu entendo que não existe relacionamento perfeito, mas que existem pessoas que também estão buscando ser pessoas melhores, né? Claro que nem todo mundo às vezes está, depende do nível de consciência que a pessoa tem, mas se você está aqui, se você busca respostas no tarô, na espiritualidade de alguma forma, né, significa que você está num caminho buscando uma melhora, buscando um conselho. Então, você vai se conectar com você e com essa energia do seu coração, para que você possa ir curando isso. E eu já diria aqui de antemão, para alguns que ainda vão passar pessoas pela sua vida, que vão te ensinar algumas coisas que você precisa para realmente manifestar o relacionamento, o ideal. Então não fica focado na pessoa perfeita. Lembre-se que nós mesmos não somos perfeitos, né? Perfeito só Papai do Céu, né? Então assim, é aprender a lidar com as diversidades da vida. Essa carta da estrela aqui, ela fala, tá vendo que a lua tá no terceiro olho dessa pessoa, deste ser, deste rosto aqui. Então a gente está falando de um transbordar, de olhar muito além, sabe? Não seja o salvador, salvadora da pessoa. Você não tem que ser terapeuta, terapeuta da pessoa. É a conexão, e aqui não é sobre bioquímica, a gente está falando de cura mesmo de coração, então para isso não pode ser raso, tem que ter profundidade. Eu diria até que assim, começar às vezes com uma amizade, sabe? E para quem realmente precisa olhar além das ilusões aqui, você que tem uma pessoa na sua família, ou cresceu com alguém, ou teve algum relacionamento muito traumático aqui, você parar de projetar essa dor. Primeiro cura essa dor, que daí quando você curar essa dor, ou conseguir enxergar o porquê que você ainda está julgando talvez isso aqui, aí você para de atrair esse tipo, de manifestar no seu campo esse tipo de pessoa, tá? Vamos ver aqui. O que fazer para ser notado? Touro, o que fazer para ser notado? Florescimento, rainha de ouros. Ser você, amadurecer. A rainha de ouros é uma rainha madura, ela é conectada com a espiritualidade. Ela é sábia. Ela, se eu estiver falando aqui com pais, seja homem ou mães, né, solteiros, que criam seus filhos sozinhos, é você entender os seus papéis, né, as suas personas. Então assim, na minha casa, né, eu sou pai, eu sou mãe, mas eu não posso esquecer que além disso eu sou
um ser humano. Eu estou solteiro e eu quero me relacionar. Então você não vai com essa consciência de pai e mãe para uma relação. Então você começa a entender. No meu trabalho, são pessoas, ó, a gente tá falando de florescimento e de ouros. Então de pessoas que também estão no momento que precisam realmente assumir o seu poder, as suas conquistas, as suas realizações, você ter de fato o orgulho disso. Não tô falando do orgulho negativo da pessoa orgulhosa, né? Uma pessoa extremamente orgulhosa, ela nem manifesta essa energia de atrair de fato aquela abundância, de atrair pessoas, de ser uma pessoa magnética, uma pessoa que tem uma energia gostosa que a gente quer estar perto, sabe? Então, assim, esse florescimento tá falando assim, floresça em todas as áreas da sua vida, sabe? Se conecte com várias, com as coisas que... Vai focando em você nesse momento, sabe? E não se feche para as pessoas que chegarem, mas aí entra essa espera aqui do silêncio, no sentido assim, primeiro eu preciso analisar, deixa eu ir com calma, não preciso sair me entregando aqui, tá? Vamos analisar, lembrando que não existe pessoa perfeita, mas vamos ver quais que são as afinidades, quais que são os planos, primeiro eu preciso saber os valores e princípios dessa pessoa, ela precisa saber o meu. Será que a gente combina? Será que a gente consegue se ver a longo prazo junto? Embora as coisas vão, né, muitas coisas às vezes mudam no meio do caminho, a gente também não pode ficar colocando expectativas gigantescas, isso, né, não faz sentido. Mas eu tô falando de um relacionamento, e um relacionamento objetivo é namorar, pra noivar, pra casar, certo? Então, se esse é o objetivo, desde o início ali eu já preciso saber se somos coerentes, se somos compatíveis e se a gente vai conseguir continuar caminhando pro mesmo caminho, pro mesmo rumo, ainda que as coisas vão mudando no meio do caminho, se a gente tá coerente com essas mudanças, entendeu? Vamos lá, o que está favorável nesse momento para você, touro? Repreensão, abandonai as correntes, os pesos, os traumas do passado, se curar, tá? Sair da dependência emocional ou sair do apego às dores. Tem gente às vezes que se agarra nas dores, principalmente pessoas que falam, esse é meu karma, eu não posso sair disso porque eu vim nessa vida para pagar esse karma. Se é isso que você acredita, é a crença que você tem, essa crença te limita e ponto, e é isso. Aí não dá pra reclamar. Então assim, tá na hora de você começar a soltar isso e fazer escolhas, você é o protagonista da sua vida, tá bom, touro? O que tá desfavorável pra touro nesse momento? Ficar guardando mágoa, ficar com o coração gelado, ficar achando que amor é dor, né? Não foi à toa que eu falei a frase pra vocês, né, do amor. Não é o amor que dói, sim as lembranças, tá? Então isolamento glacial, para de se isolar, sai dessa energia de preguiça, confia em vocês, permita que as pessoas comecem a chegar, começa com as amizades, você não precisa sair saindo aí para se relacionar, sabe? Começa a abrir o seu campo vibracional para chegar novas pessoas, tá? Como que o touro resolve esse isolamento glacial? O compartilhar. Rainha de Bastos. A Rainha de Bastos, ela tem uma autoestima maravilhosa, é uma pessoa muito bonita, então ela se cuida, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem esse carisma, são energias de leão, né? Então são pessoas dinâmicas, são pessoas que gostam de estar com as outras pessoas, são as pessoas que se acham um pouquinho às vezes, mas assim, ela tá aqui em essência, ela tá compartilhando o melhor dela. Então essa carta veio na luz como conselho, óbvio, né, já que é o conselho. E então assim, ela tá falando sobre ofertar o seu melhor, porque você vai ser recompensado. Então, perdoe, né? Não é sobre o compartilhar? Perdoe. Ou para algumas pessoas, compartilhe a tua dor, porque quando a gente compartilha dessa dor, não na reclamação, não na intenção de falar mal da pessoa a qual você sente uma mágoa aqui, mas quando você se abre às vezes com alguém, quando você pede uma ajuda, quando você compartilha dessa dor, muitas vezes somos curados. Quando eu comecei todo o meu processo, antes realmente de ser terapeuta de verdade, né, quando eu comecei lá atrás, eu comecei compartilhando com as pessoas a minha dor e falando dos meus processos de cura, e faço isso até hoje, né, que me acompanha há bastante tempo, desde que eu abri o Instagram, eu sempre compartilhei os meus processos. Então quando a gente compartilha, a gente ajuda os outros e a gente vai fazendo essa troca, só que não naquela abordagem de raiva, de mágoa, de angústia, de querer ferir, né, porque daí você tá compartilhando, na verdade, você tá sendo a laranja podre, né, que contamina os outros.
esse compartilhar é de uma forma diferente, é de se abrir para receber a cura, entendeu? Vamos ver, esses taurinos aqui tem algum karma, né? Porque já sabe que tem gente aqui que acredita em karma. Vamos ver, tem algum karma aí, esses taurinos aqui? Temos na alma, cavaleirinho de copas, a compreensão, pessoas que estão buscando aprovação e pessoas que estão buscando sua família de alma, se sentem presos, mas querem achar o seu bando, mas para isso você vai ter que se abrir. Tem gente aqui que acredita que está fardado e condicionado a viver a mesma história dos pais, dos avós, dos irmãos. E é isso que você precisa transmutar. Tá? Ou se alguém te falou algum dia que você não ia ser feliz, sei lá, alguém da tua família, alguém te, entre aspas, né, te amaldiçoou, perdoa isso, limpa isso, ganha consciência sobre isso para que você reescreva a sua história, tá? Vamos ver qual que é a influência aqui. A influência, pessoal, a criança interior de novo aqui, ó, que se sente presa, a energia do forasteiro, que é o 5 de ouros, né, trazendo uma energia meio de escassez, e a simplicidade, o 8 de ouros. Então, assim, é a pessoa que realmente ela meio que se acomoda. O 8 vai falar também de questões, mais uma vez, do passado, de coisas que precisam ser aprimoradas. Então, assim, a influência no momento é que você se sente preso a alguma coisa do passado. E é uma coisa bem sólida, né? Algo que aconteceu. Então, observe aí, a gente pode estar falando até de pessoas que se consideram solteiras aqui. Agora veio isso aqui pra me falar. Deixa eu ver se o tarô confirma de alguma forma. Confirma, família, aqui, ó, 10 de copas. Que eu ia falar aqui sobre pessoas que ainda, não só o que eu já falei, de estarem presas nessa base familiar, de achar que estão fardados a repetir as questões dos seus pais, dos irmãos, enfim, das pessoas que vieram antes, como também estamos falando de alguém que se considera solteiro, solteira aqui, não mora mais com a pessoa, enfim, mas não saiu do divórcio, não se divorciou, ou até mora às vezes na mesma casa aqui para alguns, tá? E aí se consideram solteiros, que não tem mais nada com a pessoa, mas não organizou a vida, tá? Então, assim, é uma hora de você se organizar e para alguns taurinos aqui se organizar inclusive com a sua vida financeira antes de pensar em romance, tá bom? A gente tá falando de questões passadas aqui. Se alguém quiser saber sobre data para alguma pessoa, que você é uma pessoa que se conecta com datas, a gente pode estar falando de bloqueios também, traumas dos seus 8 anos de idade, se você viu alguma coisa acontecer nessa época, 5 anos de idade, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e alguma coisa aos 13, ou nessa sequência de 12 para 13, ou de 13 para... Eu não sinto que é de 13 para 14, não, de 12 para 13, tá? Vamos ver qual que é o conselho do tarô para vocês taurinos. Momento a momento, lembrar que é um passo de cada vez, começar a se reerguer, se equilibrar, tá? O que mais? Mais um aqui. E indo com a correnteza. É entender que assim, as coisas não acontecem da noite pro dia. Amor é construção, é um passo de cada vez. É um tijolinho por vez. Uma casa não se constrói da noite pro dia, é um tijolinho por vez. Casa de madeira é uma tábua por vez, né? É a fundação precisa ser feita primeiro. Então é um passo de cada vez, touro. As coisas não vão acontecer da noite pro dia. Não adianta querer o relacionamento dos seus sonhos perfeito se você não estiver se moldando e curando realmente as coisas que precisam, sabe? E não estiver olhando para frente. Se você ficar lá agarrado com as questões do passado, como que você vai fluir com o amor, tá? E mais uma vez aqui para vocês, trabalhar em energia do amor. Eu sei que eu poderia dizer aqui é parar de buscar nos outros esse amor que te falta, mas buscar talvez nessa consciência da fonte, porque se papai e mamãe não podem te dar isso, se outras pessoas não podem te dar isso, se só se envolve com pessoas que mais te humilham do que outra coisa, tá na hora de você se conectar com a fonte, para receber, tomar essa força daquilo que você acredita, para que você possa ter essa energia e se dar esse amor, se permitir, se valorizar, desenvolver os seus valores e princípios e começar a cuidar da sua vida, porque você está esperando um salvador, uma salvadora que chegue, eu só vou ser feliz se eu tiver um relacionamento, eu só vou conseguir sair dessa casa se eu casar, e assim por diante. Tá na hora de você resolver primeiro a sua vida, para quem for isso aqui, tá?
e buscar esse amor, essa propriedade em Deus, da fonte, para se autonutrir e se amar. E aí quando você se ama, você começa a cuidar de tudo que está à sua volta, nesse sentido. Mas não estou falando de pessoas, estou falando da sua vida, das áreas da sua vida, tá? Vamos ver, e o resultado para esse taurino e para essa taurina? Eita, política veio invertida, 7 de espadas com a moralidade. Você sendo mais justo, verdadeiro, verdadeira, embaixo com valores e princípios. Mais uma aqui. Sucesso, energia da vitória. E aí mudanças ocorrem, touro, 8 de bastos. O mestre, ó, o criador, você se conectando com o seu mestre interior e a fonte para manifestar algo novo, tá? Então assim, é parar de usar máscara, parar de ter medo, parar de mentir para si mesmo, é se permitir. Estamos falando de moralidade, então aqui a gente está falando de energia, assim, ó. Primeiro, liberar essas crenças aqui em volta de você, esse bando de crença limitante que talvez você tenha, de coisas que foram enraizadas na sua cabeça, ou sua forma de pensar, tá? Porque, enfim. E aqui é você desabrochar, na verdade, a energia da rainha de espadas, ela traz também a consciência, ela é estrategista, ela tem uma certa energia de controle, tem na sombra dela, mas aqui a gente está falando do resultado, então a gente está falando quase de uma energia para conselho. Então vamos pegar a luz dessa rainha, é sair desse papel extremamente moralista, mas assim, se posicionar, eu sei quem eu sou, se não sabe ainda, desenvolva isso, a energia está pedindo, desenvolva. Trabalhar as afirmações, trabalhar os pensamentos, a energia da rainha de espadas, a gente está falando aqui de terapeutas, de professoras, professores, pessoas que trabalham com o dom da palavra, que trabalham com essa reprogramação mental, com tudo aquilo que envolve essa energia, ou de estrategistas, esses cálculos matemáticos, essa energia da ação que abre os caminhos na frente. Só que a energia da rainha, né, como é uma energia mais feminina, ela não tem tanta essa movimentação do ir pra cima. Então só cuidado com a energia um pouco de controle, ela querer controlar demais as coisas e perder o próprio controle de si mesmo. Controla demais os outros e não controla a si mesmo, tá? E aí quando você ganha esse domínio próprio, quando você se descobre quem é, quando você para, né, ganha a tua identidade, vê a verdade sobre quem você é e sai dessas máscaras e desses medos, aí as coisas mudam. Quando você reconhece o seu valor, quando você reconhece suas conquistas e vitórias, quando você consegue dar esse passo adiante, as coisas mudam pra você. E aí você entende o caminho da jornada, um passinho de cada vez para acessar esse sol. Tá bom, meu povo lindo, belo e maravilhoso? Vamos ver uma última energia aqui para vocês, para finalizar a leitura de vocês, meus queridos taurinos. Força. Há situações que necessitam de um empenho maior para se concretizarem, né? Sair da energia lá de preguiça. Coloque energia, força e empenho para se direcionar à finalização desejada. É isso aí, queridos taurinos. Beijo vocês aí em breve. Beijo.